Aleluia, o Senhor tem algo muito especial para a sua vida hoje, amém? Amém. Querido, fique ligado. Não, nunca subestime o estar na presença do Senhor. Amém? Nunca trate como algo comum, como algo natural, como algo... Porque estar na presença dEle é sobrenatural. A presença dEle é sobrenatural. A presença dEle é poderosa. E a presença dEle é tudo que você precisa. Talvez você chegou aqui hoje, você tem demandas, você tem preocupação. Talvez você tenha ansiedades no seu coração, coisas para resolver. E às vezes, querido, a gente chega diante do Senhor, né, como se fosse tão natural. E eu tenho aprendido, assim, a cada dia, que estar na presença dEle nunca é natural, sempre é sobrenatural. Sabe, às vezes eu estou orando e o Senhor tem me dado sempre essa visão, já há alguns meses. Eu estou falando com Ele, eu estou ali, às vezes, num quadradinho ali da minha sala. Às vezes é um lugar que dá, um lugarzinho que eu consigo encontrar, porque tem gente no quarto, tem gente ali, tem gente em tudo que é lugar. E aquele lugar, sabe, aquele lugarzinho mais simples, às vezes em volta está bagunçado, não deu tempo de arrumar, mas é o lugar do meu milagre. É o lugar onde eu encontro com o Senhor, é onde eu tenho as respostas da minha vida, é onde eu vejo coisas sobrenaturais acontecerem. É onde eu ouço a voz dEle, é onde eu recebo força e milagres diários. Sabe, querido? Milagres diários. E eu acho tão interessante a experiência com o Senhor, que me mostra assim que às vezes naquele dia que você nem imaginava, que você não estava esperando nada, pelo menos comigo é sempre assim, frequentemente é assim. Aquele dia que eu não estou esperando nada, eu estou ali orando, mas às vezes eu nem posso imaginar. De repente o Senhor libera uma palavra tão poderosa. Sabe, há uns dias atrás, há uns 25 dias atrás, eu estava assim num dia desses orando ao Senhor e numa simplicidade ali de joelhos no chão. E, queridos, o Senhor me deu uma palavra tão forte, sabe, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos. E o Senhor me deu uma palavra geracional, que Ele falou comigo assim: eu estou tocando hoje na sua geração. Eu estou tocando na vida dos seus filhos e na vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, e eu estou mudando a história deles. E foi uma coisa tão surpreendente para mim, porque é o que Deus faz, aquilo que você não está esperando, você não tinha... Ele fez, e eu fiquei assim, uau! E o Senhor falou para mim: eu estou tocando também na sua vida hoje, mas Ele falou para mim de uma maneira tão forte, tão forte. E me falou em qual área que era. E essa área eu ainda não vou contar, porque ela ainda está se confirmando, mas eu já estou vendo muitas confirmações. E aí eu fiquei assim, tão maravilhada, sabe, que aquele dia, eu fiquei o dia... Assim, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu fiquei num estado de glória. E é assim que Ele faz, todos os dias. Cada dia Ele tem algo novo. Então, querido, que você possa aprender a estar diante dEle com expectativa, amém? Cada dia Ele tem algo para você. E assim, e Ele sabe nos surpreender, Ele sabe. Às vezes é aquele dia que você nem imaginou, que você está cansado, às vezes você chega sobrecarregado, né? Teve um dia difícil, teve uma semana difícil, tem problemas a resolver. E é naquele dia que o Senhor fala: filha, é contigo hoje.
Hoje eu estou liberando sobre a sua vida aquela vitória, aquela graça, aquela unção. Então a gente precisa sempre estar diante dele assim, como quem acessa o sobrenatural. Amém? Esse é o lugar que ele tem para você, como quem acessa o sobrenatural. Eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. Nós vamos falar hoje sobre o amor que discerne, vivendo o excelente de Deus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amém? Então, olha só, o apóstolo Paulo, né, Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Filipos. Por isso, Filipenses, carta aos filipenses, que eram os cristãos. Naquela época, irmãos, não existia placa de igreja, nome de igreja. Existia os cristãos, os discípulos de Jesus, assim que a igreja era chamada. E aí, então, quando ia se referir a uma igreja de um determinado lugar, aquela igreja era chamada pelo nome da cidade. Então, carta aos filipenses, por quê? Porque tinha uma igreja do Senhor que se reunia lá na cidade de Filipos. E, então, quem morava em Filipos eram os filipenses, assim como quem mora no Brasil são os brasileiros, não é? E aí o apóstolo Paulo, então, ele manda essa carta. E olha que interessante. Queridos, nós vamos falar hoje sobre um lugar para o qual o Senhor nos chamou. E esse um lugar é um lugar, não é qualquer lugar. Amém? Fala com seu irmão aí, você não foi chamado para qualquer lugar. O seu lugar tem um destino. Deus te chamou para um destino. Querido, Deus, Ele não te chamou para sobreviver. Tem muita gente vivendo no modo sobrevivência, do jeito que dá. Não é? Modo sobrevivência não é assim, é do jeito que dá, eu estou indo. E isso pode até durar um tempo na sua vida, porque a nossa vida ela é feita de processos. Só que esse não é o seu chamado e esse não é o seu lugar, amém? Você pode passar por ele, mas não é o fim, não é para onde Deus te chamou, não é para estar no modo sobrevivência que Ele te chamou. O Senhor te chamou para viver alinhado com Ele. E Paulo aqui, ele está orando sobre isso, né? Não é, ele está falando sobre uma qualidade de vida espiritual. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, gente, se a gente pegar assim para estudar como esse homem vivia, a gente descobre que tudo o que ele fazia era baseado na oração. Tudo para ele começava com Deus. Tudo era na dependência do Senhor. Então ele falava assim, gente, eu preciso pregar a palavra com autoridade. Aí ele falava, orem para que me seja dada a palavra com autoridade. Ele falava, olha, eu oro, eu sofro dores de parto por vocês, eu oro, e o tempo todo, se você pega as cartas dele, ele sempre está dizendo assim, gente, eu estou orando por vocês, eu oro para que isso aconteça na sua vida, eu oro para que seja dessa forma. Então, ele era um homem que entendia que tudo começava na dependência do Senhor. E é como ele começa aqui, né? Ele fala, eu faço esta oração. E é interessante, queridos, porque uma coisa é eu falar para você assim, Santiago, eu falar assim, Santiago, o seu amor precisa aumentar.
O seu conhecimento, a sua percepção em Deus, sabe, precisa aumentar, Santiago. É uma coisa. Agora, quando eu falo assim, Santiago, eu oro para que o seu amor aumente. Aí eu estou dizendo, aí eu estou dizendo outra coisa, eu estou dizendo, eu sei que não vem de você. Eu sei que não depende do quanto você possa se esforçar. Embora a gente precise se esforçar. Mas da onde que vem? De lá. Como o apóstolo Paulo diz, né? Do Pai das luzes. Então, queridos, a primeira coisa é esse fio que conduz tudo, que é entender que tudo vem do Senhor para nós. E, muitas vezes, a gente acha que tem coisas que dependem de nós. Queridos, às vezes a gente acha que depende da nossa oração. Se eu orar, se eu fizer, se eu jejuar. Ultimamente eu comecei a descobrir uma coisa, porque durante muito tempo eu achava que era se eu orasse, se eu buscasse, se eu jejuasse. E na medida que eu fui amadurecendo com o Senhor, eu tenho descoberto que nem a minha oração vem de mim, porque se não vier dele, eu nem consigo orar. Eu sento ali, falo 5 palavrinhas, fica aquela coisa fria, fica aquela coisa sem vida, de repente eu não tenho mais motivação para continuar e paro. E aí eu comecei a descobrir que se eu quero orar uma oração fervorosa, que se eu quero buscá-lo de uma maneira mais profunda, eu preciso entender que isso vem dele para mim, que não é a minha força que vai me levar para esse lugar. Que se eu quero viver uma vida de jejum, que se eu quero viver uma vida de entrega, não é na minha força. Tem que vir dele para mim. E aí eu descobri que eu posso fazer essa oração também. Não é interessante? Antes de eu orar, porque eu tenho que orar, olha só. A gente não ora porque tem que orar. Você não apresenta suas necessidades para Deus porque você aprendeu que a palavra diz que a gente tem que apresentar, não é assim? Mas eu estou aprendendo, queridos, que antes de eu orar, porque eu preciso orar, eu tenho que orar para que eu possa orar. Pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a orar. E os discípulos fizeram isso. Os discípulos viam como que Jesus orava, eles viam como que era o relacionamento de Jesus com o Pai. E aquilo impressionava eles. Eles viam algo em Jesus que era muito diferente. O relacionamento que Jesus tinha com o Pai, queridos, era algo profundo. E aí eles falam com Jesus assim, Jesus, ensina-nos a orar. Então, querido, tudo vem dele. E essa é a primeira lição que a gente tem que aprender na sua vida. Você quer mais de Deus? Você quer buscar mais da presença dele? Você quer ter um coração apaixonado por ele? Você quer viver uma vida alinhada com ele? Não é pelo seu esforço, não é pelo quanto você dá conta. Amém? Não é pelo seu esforço. É ele em você. Então é quando você se coloca nessa posição, Pai, coloca fome no meu coração. Senhor, eu não sei orar como convém, me ajuda, me ensina, me capacita. E aí o Senhor, ele vai te conduzir. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre, ele diz assim, olha, eu estou orando para que o amor de vocês aumente. E aí, queridos, o que é amor? Que amor é esse que o apóstolo Paulo está falando? Eu acho muito interessante estudar sobre amor na Bíblia. Eu acho fantástico. Amor na Bíblia. Porque amor para nós é sempre a gente liga com sentimento, a gente liga com emoção, a gente acha que se o fulano chegou, sorriu para mim, me abraçou, né? A gente relaciona muito amor com isso, embora como adultos a gente sabe que nem sempre isso significa amor, mas a gente relaciona. Só que a Bíblia, muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, ela não é esse o conceito de amor que a Bíblia trabalha. E nesse caso aqui, esse amor que o apóstolo Paulo está falando,
ele não está falando de um sentimento, simplesmente. Ele está falando de uma decisão, de um compromisso e de um alinhamento com Deus. Olha que interessante. Quando ele fala assim, olha, eu estou orando, Santiago, para que o seu amor aumente. Sabe o que ele está dizendo? Santiago, eu estou orando para que o seu compromisso aumente. Para que o seu nível de decisão em Deus aumente. Eu estou orando para que você esteja mais alinhado com Deus. É isso que ele está dizendo. Porque às vezes a gente acha, querido, que a gente pode chegar para Deus e falar, Deus, eu te amo. E se chorar, se sair lágrimas, agora eu mexi, sabe, com o coração de Deus, agora a presença do Espírito Santo está forte, porque até saiu lágrima nos meus olhos. Não é? A gente, às vezes, é muito voltado para as emoções. E, claro, tem esse lado também. E quando a presença do Senhor tem aspectos da presença da glória dele que a gente simplesmente não aguenta, que a gente se derrete mesmo, que a gente chora mesmo, que a gente... Não é? Mas ele está falando aqui de um amor que escolhe o que agrada a Deus, mesmo quando não é fácil. Vou repetir. Ele está falando de um amor que escolhe aquilo que agrada a Deus, mesmo quando não é fácil. Então, ele está falando de amar a Deus, não baseado num sentimento, mas é um jeito de viver que honra a Deus. Pegou? É forte, hein? Querido, porque se for baseado no sentimento, você não dá conta, sabia? Tem dia que você não está bem, não é? Tem dia que você não está bem para orar, que você não está bem para a vida. Se for sentimento, você vai ficar assim, um dia você está aqui, no outro está aqui, no outro está aqui. Cada dia você está num lugar, você não consegue se manter. Você não consegue estar estável. Porque tem coisa, querido, que não é sentimento, é decisão. E a gente sabe isso muito bem, tá? A gente, às vezes, só não sabe quando diz respeito a algumas coisas. Principalmente quando você fala de algumas coisas de Deus, às vezes a gente acaba não sabendo, não vivendo na prática. Mas a gente sabe. Você quer ver que a gente sabe? Quem aqui trabalha fora? Trabalha assim, trabalha fora ou tem um trabalho ali que é aquele trabalho que você atende um cliente, que você, não é? Se você marcou com um cliente, igual ela ali, ó, a Tatiane, você não trabalha fora fechado, né? Mas você trabalha fechado? Ela é autônoma, então ela... Mas você tem compromisso, não tem? Você marca lá. Aí tem um dia que às vezes você não está bem, você está chateada, você está para baixo, você está triste. Você desmarca com seus clientes nesse dia? Não, vai assim mesmo, né? Às vezes, pode ter alguma ocasião. Se for a Cléria, dá para desmarcar, né? A Cléria dá. Amiga. Mas, assim, em geral, pode ter algum caso que você desmarque, mas, em geral, você acaba tendo que ir. Porque se você tiver um mês inteiro que você não está bem, você vai ficar um mês inteiro desmarcando com seus clientes. Não é? E assim é também com todos nós, né? Quem trabalha fechado, mais ainda. Porque tem aquele dia que se levanta passando mal, tem aquele dia que você não está nada bem, que as coisas na sua casa não estão bem. Mas o que você tem que fazer de manhã? Tomar uma decisão. Qual é a decisão? Que a gente toma em 98% das vezes? Fui. Não é assim? Fui. Você nem pensa muito, você está indo. Não é? Você está indo. Então a gente sabe. A gente, só que, por uma questão, às vezes, do nosso comodismo,
A gente aplica em alguns lugares e em outros não. E o nosso maior erro, às vezes, é não aplicar para Deus, né? Porque você poderia deixar de aplicar em qualquer lugar, mas o único lugar que você não poderia deixar de aplicar é em relação a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele está falando disso, que o nosso amor aumente, que esse nível de compromisso, que essa decisão firme no Senhor, que ela aumente cada vez mais. E esse cada vez mais, gente, também é significativo, porque é um aprendizado, não é? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Então, há momentos em que o seu nível de entrega ele está menor, mas você vai aprendendo e vai entregando mais e mais, e cada vez mais. E é o que o apóstolo Paulo está falando, sobre entregar mais. Agora, olha que interessante, ele fala assim, em conhecimento. Gente, a nossa cultura não entende isso não. Por isso a gente tem que olhar para a Bíblia, meditar e falar, Deus, o que é isso aqui? A nossa cultura ocidental não entende isso. Como assim, Diego? Me fala de... O Diego é bom de argumento, gente. Se vocês verem esse Diego falar, vocês têm que ver o Diego na célula. Ô, Diego, como assim que o amor aumenta em conhecimento? A nossa cultura ela não está acostumada com isso. Conhecimento aqui significa um conhecimento profundo. Um conhecimento vivido, experiencial, um conhecimento que vem do relacionamento. Então, ele está falando de um conhecimento aqui, Diego, que não é teoria, que é prática. Sabe, aquela coisa que você tem do relacionamento ali, do dia a dia. Quem que faz compra na casa do César? É o Diego ou a Nayana? A compra da casa. Quem faz? Do supermercado? É você? Então, no dia a dia, você aprendeu as necessidades, não é? Não foi? Você adquiriu esse conhecimento. Agora, aqui devem ter homens aqui que não fazem a compra da casa, que quem faz é a mulher. Não sei se tem aqui. Se é a mulher que faz, o homem fica sem noção. Manda ele para o supermercado para você ver, fica perdidinho lá. Ele não sabe qual marca que compra, ele não sabe o que leva, ele não sabe o que precisa. Por quê? Porque ele não adquiriu a experiência prática, a vivência daquilo ali. Pode parecer uma coisa simples, mas fazer uma compra para casa, você tem que ter todo um conhecimento. Qual é a necessidade da casa, qual é a rotina, que tipo de comida que é feita. Não é, Diego? Isso, senão depois o negócio vence no armário, né? Então tem toda uma prática ali, uma vivência. E o apóstolo Paulo, ele está falando de um tipo de conhecimento que é prático, mas é interessante, gente, que é um conhecimento que vem do relacionamento com Deus. Esse é o conhecimento que ele está falando aqui. Então, é um conhecimento, ele está falando, olha, o seu amor precisa aumentar mais e mais, o seu compromisso, o seu alinhamento, a sua decisão. Mas, ele aumenta como? De que forma? A partir de uma experiência, de um conhecimento, de um relacionamento que você tem com Deus. Então, para que esse nível seu de compromisso, de entrega, ele aumente, você precisa de conhecer a Deus. Na prática, na experiência, de uma maneira pessoal, relacional, prática, no dia a dia, igual o Diego, que faz a compra da casa dele, e no dia a dia ele sabe as necessidades da casa, ele sabe o que precisa, o que não precisa, ele olha o armário, ele já sabe qual é a marca do arroz que ele compra, não é? E aí ele está falando então desse tipo. Querido, e aí quando você entra numa experiência com Deus, você ganha uma condição, uma capacidade, uma condição
de aumentar o seu amor, o seu nível de compromisso, o seu nível de entrega. O seu alinhamento com Deus, ele vai crescendo a partir desse lugar, a partir desse conhecimento. E aí ele diz assim, em toda a percepção. O que é percepção? Percepção é sensibilidade espiritual. É quando você consegue perceber o que é que está certo e o que é que está errado. Percepção, querido, não é uma emoção, é um discernimento espiritual ativo. Então, ele está falando assim, do seu amor aumentar em conhecimento prático sobre quem Deus é, sobre como Deus funciona, sobre como Deus se relaciona com você na prática, o que Ele espera de você no dia a dia, na sua vida prática. E agora ele está falando de um discernimento. Gente, é tão interessante isso aqui, porque para a nossa vida prática, lá dentro da nossa casa, nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, a gente precisa de um discernimento espiritual ativo. Sabe, para você fazer da forma certa, você precisa de um discernimento espiritual ativo. Às vezes, a gente como pai, como mãe, né, eu acredito que a maioria aqui é pai e mãe, querido, às vezes a gente erra tanto, não é? Por quê? Porque falta o discernimento. Talvez você não teve a referência que você precisava ter da sua infância, lá do seu pai, da sua mãe, e aí você tende a repetir os mesmos erros com os seus filhos, você tende a repetir histórias com a sua esposa, com o seu marido. O marido, muitas vezes, ele vai tender a ter um comportamento com a esposa parecido com o comportamento do pai dele. E aí, o que vai te proteger para que você consiga fazer uma história diferente? Discernimento, percepção. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas a gente sempre ouve alguém falar assim, não, aí Deus me mostrou. Não é? Eu estava agindo de tal forma com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, no meu trabalho, na igreja, com o meu irmão, aí Deus me mostrou. Não é assim? E aí Deus me deu um discernimento ali, eu falei, não, não é esse o jeito. E baseado naquele discernimento, eu vou vivendo a minha vida e o que vai acontecendo é que uma transformação. E às vezes, queridos, é numa coisa simples, saber a hora de falar, a hora de ficar quieto, saber quando uma coisa ela pode parecer boa, mas não é de Deus. Às vezes aquilo tem coisa que você olha que parece muito boa, mas ela vai te afastar, ela vai te roubar do seu propósito. E aí, querido, eu não sei se você tem essa sensação que eu muitas vezes tenho, que se a gente não tiver uma percepção espiritual, se a gente não tiver a nossa mente ali focada no Senhor, a gente faz tudo errado. Você faz as coisas erradas, você toma decisão errada, você vai por caminhos errados. É impressionante como a gente não é confiável, não é mesmo? Nós não somos confiáveis, querido. A gente faz uma confusão com a vida da gente, a gente embola tudo, depois você não acha a ponta, você não consegue achar a ponta da linha para desembolar, tanta confusão que a gente faz. Qual é a garantia que você vai seguir o trilho correto? Qual a garantia que você tem? Percepção espiritual. E aí, como que faz? O apóstolo Paulo entendeu muito bem o caminho. Ele dizia, olha, eu estou orando, eu oro para que isso aconteça. E aí, queridos, são coisas que a gente não tem. Eu não tenho. Você não tem.
mas são coisas que você pode pedir ao Senhor, para que o Senhor faça aumentar cada vez mais na sua vida. Você já recebeu um nível de percepção espiritual, no dia que você recebeu Jesus, ali você recebeu um nível. E é muito claro por quê? Porque a mente da gente muda quando a gente vem para Jesus, não é? A visão muda. Você recebeu um nível de percepção. Só que o apóstolo Paulo está falando, querido, que esse conhecimento ele tem que crescer. Para que você possa amadurecer. Para que você possa alcançar lugares maiores em Deus. Esse conhecimento precisa crescer. E aí ele usa uma outra expressão, que ele diz assim, olha, ele fala que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção para discernirem o que é melhor. Aí, discernir, para que você consiga avaliar. Discernir é testar, é avaliar, é aprovar uma coisa depois que ela passou pelo exame. Eu examinei e aprovei. Isso é discernir. E aí ele está falando para você discernir o quê? O que é melhor. Sabe qual que é o nosso grande problema? Às vezes, querido, o nosso maior problema nem é somente sobre aquilo que é bom e o que é ruim, não. O bom e o que é ruim tem hora que é até fácil. O seu grande problema é entre o que é bom e o que é excelente. Porque, frequentemente, nós ficamos com o bom e deixamos de lado o excelente de Deus, por falta de percepção espiritual, por falta de uma capacidade de testar. Querido, porque essa capacidade, ela só vem do Senhor. Então, muitas vezes, diante das decisões que você tem que tomar, diante das coisas que você precisa resolver na sua vida, se você não aprende a buscar uma direção do Senhor, a parar, a não agir pelo impulso do momento, sabe, se você não aprende, querido, discernir o que é melhor, você vai correr o risco de ficar sempre com aquilo que é bom. Ou ruim. Tem gente que ainda fica com o ruim, né? Só que o bom, entenda uma coisa, o bom, ele te leva para o que é humano, para o que é natural. Mas não vai te levar para o propósito. Porque o propósito de Deus e tudo que está ligado ao propósito e ao chamado dele para a sua vida é excelente. Amém? É excelente. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, para que vocês possam escolher o melhor. Não é escolher o bom. Escolher o melhor. Como que eu posso escolher o melhor, irmão? Sabe, às vezes na hora que a gente precisa de tomar as decisões, de fazer as coisas, a gente faz errado, querido. Às vezes você vai por um caminho que você não deveria ir. Frequentemente, a gente faz trocas que não deveria fazer. Você quer ver uma troca que a gente faz? Fácil, fácil. Estou trabalhando demais, estou cansado. Ô Senhor, sinto muito, mas não dá para orar. Ô Senhor, não estou aguentando. Olha a troca que a gente faz. Mas a palavra do Senhor diz que Ele renova as suas forças. Que aqueles que confiam no Senhor subirão, que eles caminharão e não se cansarão. A palavra do Senhor diz isso. A gente pega e vira para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe, não vai dar. Esses dias, essa semana eu liguei para uma pessoa que a gente está ali, trabalhando com ela na célula, firmando ela na célula, ela ainda não está firme. E eu mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, eu quero ver você lá com a gente e tal.
E aí ela falou para mim, não, pastor, eu queria muito, mas eu não vou conseguir manter na célula não, porque eu estou muito cansada. Eu estou trabalhando, eu estou ficando tão cansada, não estou conseguindo, não vou conseguir ir. E aí, querido, esse é o tipo de escolha que nós, não estou falando ela não, todos nós fazemos esse tipo de escolha. Porque essa é a percepção humana, isso é trocar o excelente pelo bom. Porque ficar em casa descansando é bom, não é? Quando você está muito cansado, é bom ou não é bom? Se eu fosse olhar hoje, eu ficava na minha casa descansando. Mas esse lugar do excelente, querido, é um lugar de céu. O excelente, às vezes, é aquilo que com os seus olhos humanos você não consegue enxergar. Você não, com os seus olhos humanos, às vezes, você não vai ver que aquilo é o excelente. Mas quando você apura o seu discernimento espiritual, você se volta para Deus e, de fato, você começa a se importar em realmente querer saber o que Deus pensa e em querer agradá-lo. E aí a gente entra num outro lugar. Agradar a quem? A Ele. Fazer por quem? Por Ele. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, discernir o que é melhor. Para quê? Pergunta para o seu irmão assim, fala assim, para quê? Para quê, Santiago? Para que você vai escolher o que é melhor? Para quê, Diego? Eu vou ler para vocês aqui para quê. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para quê? Para Cristo. É para Jesus, é para Ele, querido. Não é para você, simplesmente. Não é para o seu próprio umbigo. É para Ele. Agora Ele diz assim, para ser puro. Querido, coisa mais linda. Sabe o que é ser puro? O que é ser puro? Não ter mistura. Quando a Bíblia fala sobre o ouro puro, o ouro depurado, o que é um ouro puro? É aquele ouro que não tem mistura de outros tipos de materiais. Os materiais da própria composição ali da terra onde aquele ouro estava. Então, o ouro, quando ele é retirado ali, ele tem o quê? Impurezas. Por que ele tem? Por que e fala impureza? Tudo que não é ouro. Então, se ele tem cobre no meio, se ele tem prata, se ele tem minério, tudo isso é considerado o quê? Impureza. O cobre é bom? É bom, tem valor? Tem. A prata é boa? É. Mas só que ela não é ouro, é impureza. Então, quando fala de ouro, querido, de pureza, na Bíblia está falando daquilo que é puro, que é sem mistura. Agora, quando ele fala de você ter um coração puro, sabe o que é um coração puro? É um coração que não está dividido. Coração que é só dele. Eu acho isso tão lindo. Sabe, eu quero encorajar vocês hoje a orar ao Senhor e falar, Deus, me dá um coração puro. Tira toda a divisão do meu coração. Sabe, querido, porque muitas vezes a gente está dividido entre eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mundo. Eu dedico a Deus ou eu dedico ao trabalho. Eu faço, sabe, o nosso coração está dividido. E talvez é difícil isso, porque você fala, não, mas eu tenho que trabalhar. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Nós precisamos trabalhar. Mas é no sentido de onde está o seu foco. Você pode ir trabalhar, você precisa trabalhar. Trabalho foi instituído por Deus. Mas o seu foco, a sua prioridade, é Ele ou é o trabalho? Se você tiver que escolher entre o seu cansaço e o Senhor, qual que é a prioridade? É o Senhor ou é o seu cansaço? Entende, querido? Porque se a sua prioridade é o seu cansaço, então o seu coração está dividido. Se a sua prioridade é o seu trabalho, seu coração está dividido, querido.
Sabe? E aí o apóstolo Paulo, ele está falando isso aqui, ele está falando sobre um tipo de percepção espiritual, um tipo de amor por Deus, um tipo de conhecimento sobre Deus que torne o nosso coração puro. Isso eu acho lindo. Sabe? Me aproximar de Deus, alinhar o meu coração com Ele a tal ponto que o meu coração se torne puro. Não é que você não vai errar, não é que você não vá pecar, mas se você tiver que fazer uma escolha, a escolha fica fácil. Querido, quando o nosso coração está dividido, as escolhas se tornam difíceis, porque a gente fica assim, eu vou abrir mão disso? Mas quando o seu coração está assim nele, quando o seu coração é dele, de fato, fica fácil escolher. Por quê? Porque é simples. Está alinhado com o Senhor, é da vontade do Senhor? Topo. Não está? Não topo. Ainda que a proposta pareça boa. Mas se não está alinhado com Ele. E o jeito que tem de estar alinhado com Ele, de você saber se está alinhado ou não, é que você tem que estar próximo dEle. A sua mente tem que estar focada nele. E às vezes a gente está com a nossa mente tão dividida que a gente está focado em tantas preocupações, em tanta coisa, querido, que a gente não consegue mesmo discernir. Porque uma mente dividida, uma mente que está focada num monte de coisa, ela vai ter dificuldade também de ter o discernimento espiritual. E aí você fica confuso. E muitas vezes não é só a questão da confusão, é a questão de que a gente não quer abrir mão de certas coisas. Mas um coração puro entende que eu abro mão do que for necessário abrir, se esta for a vontade do meu Jesus, do meu amado. Mesmo que não seja fácil. E aí, querido Senhor, Ele vai nos dando discernimento para viver a nossa vida diária. E de começar a fazer coisas simples no nosso dia a dia, tomar decisão simples. Às vezes, tomar uma decisão simples na sua casa. Sabe, todos os dias do seu tempo com Deus. Às vezes, de tomar uma decisão simples no seu casamento. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo dos homens. O homem chega em casa cansado, trabalhou o dia inteiro, tem criança, tem casa. E às vezes ele chega em casa, ele não quer saber de menino, ele quer descansar, ele quer, sabe, dar uma relaxada, ficar na frente da televisão, mudando de canal, assim, sem assistir nada, um tempão, só para relaxar, não é assim? É ou não é, Santiago? Fica lá. O que você está fazendo? Nada. O homem tem muito essa necessidade. Mas só que um homem que entende o propósito dele, que tem discernimento, ele vai entender, não, mas espera aí. A minha vontade é fazer isso, só que o meu filho está aqui me pedindo atenção. E eu preciso dar atenção para ele. Eu preciso liderar a minha casa. Às vezes ele está cansado. Mas o discernimento espiritual vai dar para ele essa noção. Não, eu tenho que ser o líder espiritual da minha casa. Então, por mais que eu estou cansado, mas eu não posso abandonar a minha casa. Eu não posso deixar. Eu tenho que liderar isso aqui. Eu tenho que orar com esse povo. Eu tenho que chamar meus filhos. Eu tenho que... Sabe, querido? Mas o que te faz isso? O discernimento espiritual é uma coisa simples. Só que se a gente for agir pela nossa própria vontade, a gente não faz. Porque não é confortável muitas vezes. A mesma coisa, a esposa. Às vezes ela quer desabafar e falar um monte com o marido, e ele chega, ele está cansado, e ela está irritada. E ela quer soltar os cachorros, mas o discernimento espiritual vai dizer para ela assim, agora não é hora. Cala, fica calada.
Agora não é o tempo. E aí, o que ela vai ter que fazer? Segura um pouquinho. Segura. Segura um pouquinho, Vanessa. Não é, Tatiana? Segura um pouquinho. Calma. Mas sem discernimento espiritual, querida, ela vai fazer um estrago. Depois, para juntar esse negócio, fica complicado. E assim é, em cada coisa, nas decisões financeiras que você precisa tomar. Sabe, às vezes na sua vocação ministerial. Querido, o tempo todo você vai ser colocado diante de situação que você vai falar assim, vou jogar tudo, vou... Como que eles falam, gente, aquela expressão assim, vou jogar a toalha. Sabe? Quando você está no limite, você está cansado, você fala, eu não quero mais. Eu não quero servir, eu não quero fazer isso. E aí, o que vai te garantir que você vai agradar a Deus nessa hora? É o discernimento espiritual. Porque sem discernimento espiritual, você vai chegar e vai dizer, eu não aguento mais. Mas com discernimento espiritual, você vai dizer, Pai, qual é a tua vontade? E se Ele disser para você, filho, caminha mais uma milha, você diz, vou caminhar mais uma milha. Estou indo, papai mandou. Mas o profundo disso e o maravilhoso, querido, que eu estou vendo assim, na prática, é que toda vez que você fala, tá bom, eu vou caminhar mais uma milha, estou indo, Jesus, Ele te dá o recurso que você precisa. Ele te dá a força física, Ele te dá o recurso financeiro, Ele abre a porta diante de você. Se você for, porque você sabe que tem que ir, porque Ele está te mandando, às vezes você pode estar sem força para ir, mas vai te fortalecer. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te restaurar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel à sua palavra para fazê-la cumprir. Então, Ele vai ser fiel com você, querido. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel naquilo que você se propôs. Como diz lá em Provérbios, o Senhor abençoa aquele que tem o propósito firme. Ele vai te abençoar. Ele vai contigo se você se dispuser a ir. Ele vai. Querido, às vezes você tomar uma decisão diante da dificuldade, uma decisão que você quer tomar, é muito mais confortável. É muito mais fácil naquela hora. Tem hora que é decisão baseada no nosso orgulho. Orgulho. Orgulho fala alto, né? Bate no peito, não vou mesmo, não abaixo. Tem hora que é decisão baseada no nosso cansaço. Tem hora que é baseada no medo. Você está com tanto medo, você está tão inseguro que você fala, eu não vou. Querido, quantas vezes, mas foram muitas, que o Senhor me desafiou a fazer coisas que eu falava, Deus, isso para mim não tem lógica, não faz sentido. E o Senhor falava comigo assim, mas eu estou mandando você ir. Eu falava, Jesus, misericórdia, estou indo. Gente, mas foram muitas vezes, todas as vezes, que eu tive muito medo e fui assim mesmo. Eu vi o mar se abrir diante de mim. Sabe? Assim, de várias formas eu vi. Eu já teve várias situações, não só uma, de eu estar passando mal e falar, estou indo, Jesus, e Ele me curar enquanto eu estava indo. Já teve várias situações de recurso, dele falar para mim, faz isso, e eu falo, Senhor, meu dinheiro não dá, faz isso, tá bom, estou indo. E o dinheiro aparecer, e faz. E, frequentemente, queridos, toda vez que eu sinto que a minha força está acabando, às vezes o cansaço mesmo. Esses dias mesmo, eu estou vivendo pela misericórdia, gente, essas semanas aí do retiro. Hoje eu levantei de manhã, falei, Senhor, o Senhor é a minha força. E aí, durante o dia, teve uma hora que bateu assim um cansaço mental. De novo eu falei, o Senhor é a minha força. E aí, quando eu estava vindo para a igreja, agora à noite,
Gente, como eu queria deitar. Eu entrei assim e falei, Deus, obrigado, porque o Senhor é a minha força. E, gente, eu vou fazer. Aí eu sinto também as forças renovadas. Eu podia estar detonada, só o pozinho da rabiola. Mas eu não estou. Eu vou caminhando, vou rompendo em fé. Sabe? E é esse o lugar para onde o Senhor me tem chamado, e é o lugar para onde o Senhor tem te chamado. Sabe? Se você está alinhado com Deus, é fácil. Você diz, eu quero para algumas coisas e eu não quero para outras coisas. Sabe? É fácil você dizer. E aí, esse alinhamento, ele tira a confusão, o peso. Eu não sei se você já viveu assim, eu já vivi muito assim. Sabe aquela coisa que você fala, será que eu tenho que fazer isso? Mas eu não quero fazer. No fundo, você sabe que você tem que fazer. Só que seu coração está dividido e você não quer fazer. Você já viveu isso? Eu já vivi demais, gente. Sabe, isso traz uma confusão, um peso, uma indecisão no coração da gente. Mas quando você vai se resolvendo em Deus, sabe, vai ficando mais leve. Porque a decisão fica mais fácil. Você fala, não, peraí, isso aqui é sim, aquilo ali não. Não, eu sei para que foi que Deus me chamou esse ano. Eu sei qual é o propósito, eu sei o que. Então, isso daqui não encaixa. Isso aqui não dá certo. E aí você vai tirando da sua vida o que não encaixa com o propósito. E o que acontece é que as coisas vão fluindo e você começa a entrar num lugar de abundância. É um lugar, querido, em que o favor é liberado. E o Senhor quer que nós caminhemos neste lugar. Porque quando a gente está desalinhado, coração dividido, querido, às vezes a gente fica na sequidão. As coisas não fluem, sabe, não prospera, não rompe. E não é dizer assim que Deus está castigando, Deus não quer. Não, não é isso, querido. Você está desalinhado. Onde há desalinhamento, não há prosperidade. Tem coisas, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, Deus nem pode liberar muita bênção. Porque Ele não libera para te proteger, tá? Viu? Fala para o seu irmão aí. Às vezes, Deus não libera a bênção para te proteger, viu? Porque se o seu coração estiver desalinhado, querido, Deus liberar a bênção, sabe o que você vai fazer? Você vai se afastar dele, você vai se perder no processo, seu orgulho vai crescer. Então, tem hora que Deus vai segurando a gente ali, segurando, para proteger a gente. E às vezes a gente fica, Deus, o Senhor não me ama. Não é? Alinha o seu coração, alinha com Jesus, alinha. Você não vai se arrepender. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vem aqui para frente, vamos orar junto. Quarta-feira é o dia de orar junto. Então, vocês não fica ninguém aí no banco, não. Para com esse negócio de ficar no banco. Vem aqui para frente, vamos orar junto. É o nosso dia. Assim, um vai transmitindo calor humano para o outro. Um vai abençoando o outro. E a gente vai liberando unção. Então, vem